Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast que tem o intuito de levar até ti boas informações que vão fazer diferença na tua saúde, na tua qualidade de vida, que vão ajudar tu a construir uma base forte de saúde e que vai fazer tu prosperar nessa área. Por quê? Porque tantas doenças de diversos tipos têm assolado tanto a nossa população, a sociedade, e estratégias simples, mudanças simples no estilo de vida, elas podem fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, emagrecer já faz uma diferença enorme na tua saúde. E hoje a gente vai falar sobre colesterol, né? Todo mundo tem alguém na família que tem colesterol alto, a gente tem essa dúvida de se colesterol prejudica realmente, então a gente vai falar sobre isso. Então fica aí até o final. Bom, estamos de volta, estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, estúdio da Soul Produções, que nos acolhe todas as quintas-feiras para gravação desse podcast maravilhoso. Eu tô aqui com o meu amigo Sandro. Tudo bem, meu amigo Sandro? E aí, Rodrigo, tudo bom? Mais uma semana aqui no Estúdio Soul para falar sobre saúde, né? Essa é a nossa meta, né? Esse é o nosso alvo. A gente tá aqui para tentar disseminar boas ideias e boas práticas na saúde. E antes da gente começar, a gente tem tentado desenvolver com nossa audiência o hábito da caminhada, da corrida, e a gente pode, graças à tecnologia, proporcionar isso através do Spotify, né? O Spotify é essa plataforma só de áudio, que a gente sobe em vídeo também, o podcast. Tu pode botar teu tênis aí na tua casa, bota um fonezinho de ouvido, pega o teu celular e vai da tua caminhada. A gente vai ficar aqui por 30 ou 40 minutos falando sobre colesterol, sobre exercício, né? Sobre emagrecimento. Durante esse tempo, aproveita para nos ouvir e fazer a tua caminhada na tua casa. Esse é o nosso desafio para as pessoas que estão nos ouvindo. Além disso, eu também quero falar do nosso apoiador, né? O Detox 40, que apoia esse episódio. Graças ao Detox 40, a gente consegue estar aqui toda quinta-feira e falando, disseminando essas boas práticas. Né? O Detox 40, para quem não sabe, é um desafio de emagrecimento que tu pode fazer em casa. O intuito do Detox 40 é tirar as pessoas do sedentarismo, com exercícios simples que podem ser feitos em casa, com alimentação montada por uma nutricionista. Então, é mais ou menos assim como se fala no interior, né? Tá com a faca e com o queijo na mão. Né? É um start, né, Rodrigo? É um negócio para as pessoas saírem do sedentarismo que a gente falou, né? É um start. Perfeito. Bom, vamos adiante então, meu amigo Sandro. Perfeito. Não vamos enrolar muito e vamos direto ao ponto, né? Então colesterol, olha só, colesterol. Eu tenho familiares que têm colesterol alto. Esse ano eu fiz o meu exame de colesterol, meu colesterol tá maravilhoso. Já mediu o teu colesterol esse ano? É que eu acho que nada melhor o teu resultado, tu mesmo ser prova viva do teu resultado, né? Não adianta que eu vim falar sobre alimentação para as pessoas, sobre atividade física, e eu tá com sobrepeso, eu tá com meu colesterol nas nuvens. Então eu tento adotar na minha vida uma alimentação saudável, atividade física, para manter os meus indicadores aí dos exames dentro dos conformes. Perfeito. Mas e aí? E tu que está todos os dias lá nos hospitais, nas emergências, né? Como médico, o que tu tem visto a respeito do colesterol? O que tu tem para falar para a gente? Bom, então vamos assim, né? A ideia aqui não é esgotar todo o assunto de colesterol, porque é um assunto bem vasto, amplo, né? Acho que tem muita gente com muita dúvida a respeito de colesterol, quando que a gente dosa, como é que a gente lida com o colesterol. O que eu trouxe aqui é mais ou menos o que a gente faz na prática clínica mesmo, né? No que a gente é baseado aí em estudo científico, é baseado nas sociedades aí que cuidam desse assunto aí, que são os experts no assunto e nos trazem essas informações a respeito de como a gente lida no dia a dia com colesterol, né? O que a gente faz com uma pessoa que tem colesterol, né? Mas para começar, eu queria falar assim da importância, né? O colesterol ele não é algo assim danoso de certa forma assim em todo o seu espectro, né? O colesterol é importante, ele faz parte aí da síntese de hormônios, inclusive do nosso organismo, né? Ele está presente no cérebro, está presente nas estruturas da célula. Então o colesterol ele faz parte aí do nosso organismo, ele tem assim um componente importante aí na formação aí dos nossos órgãos e tudo mais, né? Mas só que aí é o problema, né? O colesterol ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico, né? Isso aí é aquilo que a gente diz, né? A diferença do veneno e do remédio é a dose, né? O colesterol também, né? O quanto que tu consome, quanto que tu ingere de colesterol ao longo da tua vida aí,
que vai determinar qual é o dano que ele vai causar, né? E a gente sabe que existem diversas fontes de colesterol, né, na natureza, né? A principal delas é a fonte animal, que a gente obtém, né, o colesterol. Tem algumas fontes vegetais, a gente tem óleos aí que produzidos industrialmente que contém colesterol, né? O azeite que a gente cozinha, enfim, cenoura, nozes, castanhas, que são alimentos aí que são ricos em colesterol e colesterol bom, inclusive, né? E a gordura animal também é uma fonte rica em colesterol. Mas né? que história é essa de colesterol bom? Explica melhor para nós isso daí. Como é que funciona? Vamos entrar nessa ideia aí de o que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim, né? Então, a gente tem que só cuidar com a questão do seguinte, né? O colesterol também, ele está presente em vários alimentos industrializados, né? Que eles usam para dar mais sabor, digamos assim, uma textura melhor aos alimentos. E esse colesterol, essa gordura que a gente ingere, acaba sendo prejudicial, né? Aí tu tocou num ponto que é um ponto que eu tento estudar e pesquisar e viver assim dessa forma há alguns anos já, né? Porque, lógico que se fala muito em colesterol, mas a gente sempre tem esse clamor aqui no Base Forte para que as pessoas atentem para a sua conduta, né? Para a sua própria conduta. E o que é atentar para a sua própria conduta? Sua conduta de alimentação, né? O colesterol não tem como aumentar se a pessoa não se alimenta mal. Então, assim, o pano de fundo, tirando o aspecto genético, tá? Vamos excluir lá o aspecto genético, que é uma pequena porcentagem. Mas não tem como aumentar o colesterol da pessoa se ela se alimenta bem. É impossível. Então, que as pessoas se atentem para a conduta. E aí nós vamos entrar nessa questão dos alimentos industrializados. Mas beleza, segue aí, vamos lá. Bom, então assim, de onde é que partiu toda essa ideia do colesterol, né? Tem uma cidade nos Estados Unidos que chama Framingham. Eles pegaram a população de Framingham, isso há décadas, né? Mais ou menos 30 anos, que os cientistas, os estudiosos da área vêm acompanhando a população de Framingham e toda a sua evolução ao longo dos anos, né? E a partir dessa observação da população, né, de como ela se comporta, quais são os estratos populacionais, como é que evolui, eles começaram a entender o funcionamento das doenças, principalmente a doença cardiovascular, né? É uma das um dos grupos populacionais mais estudados aí na literatura e a partir disso que começaram a ter estudos a respeito de colesterol, estudo a respeito de hipertensão, né? Por isso que a gente tem hoje em dia essa ideia do 12/8, né? Então, de onde é que vem o 12/8? Veio do pessoal que ficou aí, tá 30 anos lá, 40 anos acompanhando as pessoas que moram nessa cidade aí, e é uma população inteira, então não é meia dúzia de pessoas que eles pegam lá na cidade e avaliam, não, é a população inteira que eles avaliam, colocam lá os dados da população, né? A população faz consultas periódicas, os dados clínicos das pessoas são anotados e isso vai gerando informação, vai gerando um banco de dados em que os cientistas vão lá e vão analisando, né? Quem infartou mais, qual é o risco que tem, qual é os fatores de risco, por que essas pessoas adoeceram mais? Colesterol. Exatamente. Sim. E aí eles viram, né, da questão do colesterol, né, que existem dois tipos, basicamente, de colesterol que a gente dosa, né? Eu acho que todo mundo que vai no médico já viu, né, na folhinha lá de exames, né, o colesterol. Tem o colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos. Essa daí é o pacotão do colesterol que normalmente os médicos costumam pedir aí para avaliação, né? E o que diferencia um e o outro? Qual que é o perigoso, qual que é o bom, digamos assim, qual que é o menos perigoso, né? Na avaliação geral, né, se viu ao longo do tempo que o colesterol LDL tinha uma associação muito grande com doença cardíaca, né? Não só doença cardíaca, mas AVC, trombose no geral, né? Então, doenças do sistema circulatório no geral, né? E esse colesterol foi tido como um colesterol ruim, né? Por quê? Porque na natureza, ali na formação desse colesterol, né, ele circula, né, como todas as substâncias dentro do sangue. Vai lá no fígado, ele é processado, é armazenado, enfim, estocado, né, em forma de tecido gorduroso, né? E só que no transcorrer da nossa vida, nossas células vão envelhecendo, né? E a parede das nossas artérias vão envelhecendo junto, né? E de certa forma, esse colesterol começa em algum momento a se depositar nessas paredes, né? E começa a fazer o que a gente chama de placa, né? Placa de colesterol, né? Que todo mundo tanto tem medo aí desse processo, às vezes não entende o porquê, mas é dali que vem, né? Do colesterol, esse o LDL, que ele vai se depositando nas artérias e ao longo do tempo forma uma placa. E essa placa fica ali ao longo do tempo, né? Maior ou menor, isso depende da quantidade de colesterol que a gente consome, né? Ou
enfim, do nosso estilo de vida e das doenças que a gente vai tendo. Então, a pessoa vai desenvolvendo doenças, vai envelhecendo, e aquela placa começa a sofrer um processo de oxidação. E essa oxidação da gordura dentro da placa faz com que se inicie todo o processo aí de doença cardíaca. Então, o infarto, o AVC, né, o derrame cerebral, são todas doenças que vêm, né, ou tem alguma origem nessa formação de placas, né? E aí se viu ao longo do tempo que o LDL era um colesterol que está muito associado à formação dessa placa, né? E depois, na avaliação dos estudos no geral, se descobriu que o HDL era um colesterol que ajudava na limpeza geral do sangue, tirava os triglicerídeos, as gorduras ruins do sangue e armazenava. Então, não ficava tanta gordura disponível, Só né? uma curiosidade importante, né? Para as pessoas que ficam preocupadas com o colesterol, uma medida prática que elas podem adotar hoje para aumentar o HDL, que é o bom colesterol, que é esse colesterol que, entre aspas, limpa as artérias, né? É fazer atividade física. Sim. Existem estudos que mostram já que a prática regular de atividade física, seja ela de força ou de resistência, ela aumenta significativamente a porcentagem do HDL frente ao LDL. Então, as pessoas que têm problema de colesterol, uma medida prática que pode ser adotada hoje é a prática do exercício físico. Sim, é a base, né? Que a gente sempre pontuou muito bem aqui, que é a base, né? Mas dentro de tudo isso daí, né, que eu falei, da questão que viu-se, então, que o HDL seria um colesterol benéfico, o HDL é o colesterol que está associado aí à placa de aterosclerose e às doenças vasculares no geral, o pessoal tentou ir mais a fundo nisso e dar, assim, o quanto que é mal, qual é o valor ideal de colesterol que eu tenho que ter, como é que eu tenho que lidar com isso, né, no meu dia a dia, né? Então, se tentou fazer um negócio meio matemático, assim, começou a se determinar diversos valores ali para o colesterol e ver que com aquelas pessoas que tinham aqueles valores, o que acontecia com elas, né? O que ia desenvolvendo ao longo delas. E se viu que à medida que o LDL vai aumentando, o risco da pessoa de sofrer um infarto, uma doença do sistema circulatório no geral, vai aumentando ao longo do tempo também, né? Então, 5, 10 anos a pessoa começa a ter um risco maior. Isso junto com o envelhecimento. Então, se a pessoa vai agregando mais doenças, digamos, hipertensão, diabetes, o risco dela vai aumentando proporcionalmente a esse tipo de coisa. E aí se estimou um score de risco, né? A partir de tudo isso, daí o pessoal fez um score. Então, vamos botar isso daí numa calculadora, vamos calcular para ver quem é que tem mais risco ou não de sofrer o infarto a partir desses dados de colesterol. E aí o pessoal colocou lá, enfim, deduziu e tudo mais, fizeram um modelo matemático e criaram uma calculadora para fazer isso, que é hoje que a gente chama de score de risco global. Então, a partir desse score de risco global, eu determino o risco da pessoa de ter um infarto ou não, e a partir daí que eu vou dizer, tu tem um risco alto, tem que tomar alguma atitude para fazer alguma coisa, ou não, tu tem um risco baixo, continua mantendo o teu estilo de vida, ou melhora, se tu puder, teu estilo de vida e vai embora, né? Só que o grande problema de tudo isso é que as pessoas acabam entendendo o colesterol de forma geral, né? Só que isso foi visto a partir de 30, 40 anos nessas pessoas. Então, as pessoas de 20 a 30 anos ainda não se sabe muito bem o que fazer com o colesterol, né? Claro, estou falando das pessoas saudáveis, né? Digamos, tu é um cara saudável, aí vai lá, mede teu colesterol, teu colesterol tá alto, né? Quanto alto? Bom, a partir daqueles valores ali que a gente determina como fator de risco. Só que eu não tenho como calcular o teu risco porque não existe isso. Não foi medido o risco para pessoas abaixo de 35 anos, 30 anos nesses estudos que foi feito. Então, eu não posso dizer assim, tu tem 30% de chance de infartar nos próximos 10 anos a partir do teu colesterol. Eu não tenho como dizer isso, né? Mas eu tenho como dizer para te começar a mudar o teu estilo de vida, porque se tu começar já de saída nos teus 20 anos com colesterol ruim, provavelmente teus 35, 40 anos vai chegar com um colesterol pior ainda e tu vai ter já complicações dessa doença já cedo, né? Que é o que a gente está vendo mais ultimamente, é o infarto em pessoas jovens. O que é uma pessoa jovem para o infarto? Abaixo de 45 anos. Sandro, minha opinião pessoal, né? Eu sempre achei, continuo achando, uma perda de tempo, uma pessoa que tem ali 20 anos, 21 anos, ficar pensando se vai ter colesterol alto ou, né? Tentar predizer se ela vai ter um ataque cardíaco ou não, porque isso tira a responsabilidade da pessoa, né? Eu sou jovem, será que eu vou ter infarto por causa do meu colesterol? Essas coisas que estão fora, que a gente tratou no último episódio, né, sobre estoicismo, essas coisas que estão fora do nosso controle, né, elas fazem com que a nossa vida perca o rumo um pouquinho. E aí eu gostaria de falar de novo, antes de tu continuar a tua fala. Traz a responsabilidade para ti, né?
o que tu pode controlar? O que tu pode fazer, né? Fica atento à tua prática, né? Fica atento à tua postura, fica atento às coisas que tu consegue controlar. Né? Por exemplo, eu não sei se eu vou morrer de infarto ou não quando eu tiver 40 anos, mas eu sei que hoje eu posso botar um tênis e fazer uma caminhada. Eu não sei se eu vou ter um infarto lá quando eu tiver 50 anos, mas eu sei que hoje eu posso pegar e, ao invés de escolher alimentos industrializados para comer, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, eu posso comer comida saudável, comida de verdade. Ao invés de eu abrir pacotes em casa de produtos que são cheios de açúcar, cheios de glutamato monossódico, eu posso hoje começar a comer mais comidas naturais, né? Arroz, batata doce, feijão, frango, para que dessa forma eu consiga controlar meu colesterol e aí sim, a partir da prática diária, né, da minha conduta diária, eu vá ter uma vida saudável lá quando eu chegar nos 50 anos. Tu me falou, né? Eu fiz meu exame de colesterol, meu colesterol tá bom. E eu vou dizer para ti, não é obrigatório, tá? Para as pessoas jovens, né, dos 20 até os 35 anos, né, se tu não é obeso, não é diabético e não tem hipertensão arterial, né, antes dos 30 anos, não é obrigatório tu medir colesterol. Não interessa o teu nível de colesterol. Meu colesterol tá bom, tá ruim? Não. Tem que ver o teu estilo de vida. Se o teu estilo de vida tá bom, tá ruim. Muita gente procura um médico, né, com seus 20 anos aí. A gente já falou nisso. Cansaço, desânimo, né? Todas aquelas coisas que a gente já tratou aqui antes. Mas muita gente quer fazer um check-up, né? Vai lá no seu médico, lá, eu quero ver se meus exames estão bons. Aí tu olha, tá, e se tiverem ruins, o que tu vai fazer? Né? Tá esperando que eu te dê uma medicação para te melhorar? Tu tá esperando que eu, né, faça algum milagre aí, te tire uma varinha mágica e tire toda a alimentação ruim que tu vem fazendo ao longo da vida? Então, assim, ó, não interessa o teu colesterol quando tu é jovem, não interessa se ele tá alto, se ele tá baixo, se ele tá nos níveis adequados, porque assim, eu não vou fazer absolutamente nada com aquilo, né? Tirando as pessoas obesas, hipertensas e com diabetes, né? Que daí eu tenho que ter um trato diferente delas, né? Mas mesmo essas pessoas aqui, o que eu vou bater nelas vai ser: muda teu estilo de vida, para de comer. As pessoas obesas, hipertensas e diabéticas tipo 2, a gente já cansou de falar que são doenças relacionadas ao estilo de vida. Se tu for lá entrar no Colégio Americano de Ciências da Saúde, lá, diabetes, obesidade e hipertensão. Não são predominantemente doenças genéticas. Mas a minha família toda é diabética. Calma. É que a gente falou, a pessoa tira a responsabilidade dela, né? Se tu tiver o teu estilo de vida, se tu tiver atenção à tua conduta hoje, né? Como tu pode melhorar a tua conduta, como tu pode melhorar a tua prática diária de bons hábitos, bem certeza, a gente já pode até afirmar aqui, certeza que tu não vai ser uma pessoa diabética, tipo 2, hipertensa ou obesa, né? Uma pessoa obesa, eu às vezes fico olhando, né? Eu tenho conhecidos que fizeram lá cirurgia bariátrica, por exemplo. Uhum. E eu costumo falar assim, cara, o teu estômago não tem culpa do que a tua boca faz. Porque acontece, a pessoa que fica muito obesa, com sobrepeso extremo, os médicos começam a orientar que ela faça uma cirurgia bariátrica, né? Sim. É uma das práticas. Né? Primeiro eles orientam que a pessoa faça dieta, mas aí a pessoa assume que ela não consegue parar de comer. E o único motivo pelo qual a pessoa fica obesa é porque ela não consegue parar de comer. Então, o que a pessoa pode fazer a partir de hoje para não culpar o estômago dela, arrancar lá um pedaço, dividir o estômago dela no meio, porque ela não consegue fechar a boca? Eu acho que essa é a reflexão que as pessoas precisam fazer. O que eu posso fazer hoje? Qual é o alimento que eu estou comendo que está prejudicando a minha saúde? A gente vai trazer uma lista aqui hoje de alimentos que vão fazer o teu colesterol explodir lá, o teu LDL, que é o colesterol ruim, lá para a lua. Uhum. Existe um arsenal histórico e científico que já está caminhando para isso, que aliás está tentando ser silenciado, né? A indústria do açúcar, por exemplo, ela tenta ano após ano participar de políticas públicas para confundir a cabeça das pessoas de que o problema são alguns alimentos naturais ou que o problema é o sedentarismo, mas que nunca o problema é o xarope de milho, nunca o problema é o xarope de frutose, nunca o problema é o açúcar, né? E a gente tem uma polêmica, né, que até hoje ainda não foi esclarecida, né, ou está sendo esclarecida, ainda não está bem claro para todo mundo, que é o ovo, né? A pessoa tem muita gente aí que defende, né, principalmente quem pratica atividade física, né, visando hipertrofia, né,
tem no ovo aí um alimento essencial aí na sua dieta, né? E aí muita gente diz, não, o ovo é puro colesterol, o ovo é ruim, o ovo não presta, o ovo vai te fazer infartar e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu até dei uma pesquisada a respeito disso, né? E o que eu cheguei à conclusão foi que as pessoas que concluíram, que estudaram isso, é que não tem como dizer se o ovo é bom ou ruim, né? Não tem assim como eu dizer, o ovo faz mal pro colesterol. Eu, na minha sincera opinião, acho o seguinte, né? Se tu é uma pessoa ativa, né? Fisicamente ativa, pratica atividade física, tem tua rotina, tu comer ovo não vai te fazer diferença nenhuma. Agora, se tu comer lá carboidrato, aquelas coisas altamente processadas, provavelmente com o passar do tempo tu vai ter grandes problemas, né? Mas o ovo, eu acho que não. O ovo não pode ser culpado por tudo. Sandro, eu acho o seguinte, né? Até o remédio em doses elevadas faz mal. Até a água, né? Até a água aqui que a gente tá tomando no Estúdio Soul aqui, se tu tomar água em excesso, tu pode até morrer por causa da água. Então, quem dirá um alimento, né? Eu não vou, seja ele arroz, feijão, tudo que for em excesso, lógico que vai causar uma sobrecarga calórica no teu corpo e vai engordar. Agora, eu nunca vi ninguém comendo uma dúzia de ovos, né? Numa janta, por exemplo. Agora, eu já vi uma pessoa abrindo uma caixa de bombom e comendo uma caixa de bombom. Sim. Né? Já vi. Eu nunca vi uma pessoa lá, chamou a família toda para jantar e vamos lá, cada um vai comer 20 ovos, né? Nunca vi. Agora já vi uma pessoa sozinha comer uma pizza tamanho família. E é isso que as pessoas não se atentam, né? Que o produto industrializado, o refinado, né? Por exemplo, o açúcar refinado, a farinha refinada, ela é muito palatável, né? Ela é muito palatável. Geralmente, junto com a farinha, vem o açúcar junto, né? E aí, isso sim, né? Todo esse excesso que vai entrar, ele vai ser acumulado no teu corpo. O teu corpo não vai jogar fora, porque o nosso corpo evoluiu economizando energia, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E aí, eu queria falar sobre o ovo, né? O ovo em especial, né? O ovo, a gente sabe, o que a gente sabe do ovo? A gente sabe que o ovo é rico em HDL, é rico em colesterol bom, né? A gente sabe que o ovo é rico em proteína, né? Tem 6 gramas de proteína, imagina só. As pessoas se matam aí para comprar o whey protein, sendo que tem 15 gramas de proteína num scoop. E o ovo tem 6 gramas. Então, imagina, tu comer os 2 ovos, tua proteína diária tá muito boa, né? O ovo tem uma série de nutrientes ali, e que associados à banana, por exemplo, que tem potássio, que tem um pouquinho de carboidrato que não tem no ovo, a gente consegue manter a vida. Se a pessoa come ovo e banana ao longo do ano todo, bem provável que ela vai chegar no fim do ano super saudável. Mas o que geralmente as pessoas fazem quando vão fazer um ovo, né? Dão aquela besuntada no óleo, né? O óleo de soja, né? Daí dão uma afogada no ovo dentro do óleo de soja e fritam o ovo, né? E aí acho que o problema tá no ovo. Isso aí. O problema é o ovo, não é aquele monte de óleo que tu botou para fritar o ovo. Enchem de queijo, bacon, né? E aí o ovo vai ganhando alguns ingredientes também. Exato, né? E o problema é o ovo, né? O problema é o ovo. Exatamente. As pessoas sempre focam em algo assim que tem gente que quer detonar alguma coisa e fica focando naquilo, só que elas esquecem que todo o resto tá errado, né? Se tu cozinhar o ovo, enfim, fazer de uma forma que não use tanta gordura, ele é muito mais saudável, né? Então, eu até arrisco a dizer que, assim, passa a substituir o pão que tu come, por exemplo. A maioria das pessoas come pão, né? O pão é o café da manhã. Então, o pão é comercial, ele é fácil de fazer, ele é barato, né, cara? E a carga nutricional do pão é baixíssima, ou seja, é uma porcaria de um alimento. Não tô eu querendo aqui dizer que tu não é pra te comer pão. Não, bem pelo contrário. Cara, eu não consigo cuidar nem direito da minha vida, eu não vou querer cuidar da tua. Se tá aí ouvindo, depois não vem me encher o saco. Que o Rodrigo falou pra... Eu não quero nem saber, tu come o que tu quiser. Eu só tô aqui falando que, por exemplo, se tu resolver substituir o pão que tu come todos os dias por um ovo, tu vai deixar de comer farinha, né, um pó, e vai passar a comer proteína. Vai começar a comer uma gordura rica em HDL. Vai começar a comer um alimento que vai te saciar, né? Porque a partir do momento que tu come um pão, 1 hora depois, como tu não comeu nutriente nenhum, tu vai estar com fome. Então isso é um cálculo simples, tipo 2 mais 2 é 4. Agora, a partir do momento que eu botei já no café da manhã um ovo, existe um hormônio no nosso corpo que se chama leptina, que ele é responsável pela saciedade. E o ovo ajuda a ativar algumas configurações ali no nosso sistema endócrino para que a leptina entre e fale, não, olha, eu tô saciado. Então, eu até arrisco em dizer, a falar para as pessoas assim,
pode comer ovo no café da manhã, porque com certeza vai ser um passo legal da tua base forte. Agora tu não vai comer 20 ovos, né? Porque até a água em excesso faz mal. Então vamos lá. Sim. Né? Isso aí. Só que moderação. Já que tu falou do ovo, Sandro, eu queria entrar e mergulhar agora um pouquinho na parte da alimentação, que a gente nunca destrinchou na base forte, né? E a alimentação, cara, é a segunda base forte, né? Não tem como ter uma vida saudável se tu não dormir direito. E aí, pessoal que está nos ouvindo aí, por favor, presta atenção em quantas horas tu está dormindo por noite, né? Eu baixei um aplicativo, né, que se chama Sleep Circle, e hoje até postei no meu Instagram, que essa noite eu consegui evoluir no meu sono. Né? 70% da minha noite, do meu sono, das quase 7 horas que eu fiquei na cama, foram de qualidade. Das 7 horas eu fiquei 6 horas e meia dormindo e mais ou menos umas 2 horas em sono profundo, que é esse sono que regenera. Então até vou orientar, assim, se tu está nos ouvindo, anota aí o nome desse aplicativo, Sleep Circle, baixa e deixa o celular em modo avião do lado da tua cama, que ele vai pegar todas as tuas reações, né? Ele marca o teu ronco. Eu ronquei essa noite 10 minutos, tá aqui no aplicativo. Eu baixei a versão gratuita, né? Entendi. Mas se eu pagar lá R$90 por ano, daí dá para mim ouvir o meu ronco e saber quanto tempo eu ronquei, quanto tempo eu tive em apneia. Tem aplicativos, tem hoje os relógios, né? Os smartwatches que já tem os medidores aí de sono. Se tu tem um reloginho, um Apple Watch ou um Garmin, que é minha próxima aquisição aí, meu presente de ano, Natal, sei lá, que já tô economizando, fazendo minha poupancinha, eu vou querer comprar um Garmin. Né? E aí ele marca, inclusive, a quantidade de oxidação que tá tendo no teu corpo, ele marca a quantidade de estresse, de cortisol, é impressionante, cara. Olha aí. Quem tem esses relógios, passa a dormir com o relógio e começa a monitorar o sono. É uma ferramenta ótima. Saindo do sono, a gente não pode... A gente não pode pular do sono para o exercício, porque aí vai ficar um vão muito grande, porque a gente pode passar 1 hora por dia se exercitando, mas a gente passa 3 ou 4 refeições se alimentando. E aí que está o grande segredo. E aí, a partir da década de 70, isso que as pessoas precisam saber, cara. Comam, o clamor do Base Forte é esse, comam comida de verdade. Comam feijão, comam arroz, comam frango. Se vocês puderem caminhar para essa direção e focar nisso, façam isso. Por quê? Porque a partir da década de 70, nos Estados Unidos, teve um boom de obesidade, né? Existiu um boom assim. Hoje, o México, nesse ano, passou os Estados Unidos. Né? O México é o país que mais tem pessoas obesas no mundo. E os Estados Unidos foi para segundo. Mas esse boom de obesidade ligou um alerta mundial, né, sobre os Estados Unidos. Né? O que está acontecendo com a população? E aí as pessoas chegaram à conclusão, né, científica, né, inclusive foi publicado em vários periódicos. Eu vou trazer daqui a pouco um periódico. Até peço que o estagiário abra, então, agora, se o estagiário estiver nos vendo, nos ouvindo aí. Esse aí, ó. Não, é um outro, estagiário. Eu vou querer o outro. O outro ainda. Esse aí, ó. Olha só. O JAMA Internal Medicine. Bom, para quem sabe, né? Para quem gosta de estudar, para quem... Principalmente na área médica, né? Sabe que o JAMA é... Essa é a nossa revista padrão, né? A nossa revista de embasamento científico, né? Bom, então assim, se existem cientistas bons, a gente tem que pensar que o cara tá publicando artigo, né? Nessa revista aí. E olha que interessante, cara. Em 2016... um médico, né? O Stanton Grant, da Universidade de São Francisco, o cara é médico, enfim, o cara é PhD, então ele publicou um alerta, né? E mais ou menos significa, ele quis falar, né, sobre a indústria do açúcar relacionada à doença coronariana, né? Doença do coração. E isso aí envolve muito colesterol. E aí o cara trouxe mais ou menos uma bomba relógio. Por que acontece? Nesse artigo, ele inclusive cita nomes de pessoas das Big Foods. O que são as Big Foods? São as grandes indústrias multimilionárias alimentícias. E aí ele cita McDonald's, ele cita Nestlé, e ele cita... É uma terceira indústria que eu não lembro o nome. É McDonald's, Nestlé, enfim, ele cita lá uma terceira que eu esqueci o nome. E ele fala que durante a década de 60 e 70, especificamente a década de 60 e 70... as indústrias começaram a patrocinar estudos para confundir a população. E, cara, isso é gravíssimo, tá? Isso é gravíssimo. Essas Big Foods começaram a se infiltrar nos governos
para não deixar que os governos evoluíssem em políticas públicas para controle da produção de açúcar. Né? E por que da produção de açúcar? Por quê? Porque a partir principalmente da década de 70, esse açúcar que a gente come ele não vem da cana-de-açúcar, né? Porque é muito mais difícil tu produzir, tu comercializar, é muito mais difícil. Esse açúcar que a gente consome é um açúcar produzido em grande escala, né? São mais de 300 milhões de toneladas por ano e é um xarope de milho, né? Ou seja, ele é ultra refinado, né? Um açúcar ultra refinado. É um xarope de milho, é um xarope de frutose, porque para atender essa demanda da produção de chocolate, da produção de farinha, da produção de pães, da produção de todo e qualquer alimento industrializado, eu desafio tu que está nos ouvindo do Base Forte hoje a chegar em casa, né, da tua caminhada, que eu creio que tu está fazendo, e pegar qualquer produto industrializado e vai lá e lê nos ingredientes. Pode ser até um produto desse que tem no mercado dito como saudável. Vai estar lá açúcar. Se não tiver açúcar, vai estar lá edulcorante. Se não tiver edulcorante, vai estar xarope de milho ou xarope de frutose. Sucralose, tem vários tipos de nomes. Se não tiver açúcar lá nesse produto que se diz saudável, que com certeza não é saudável, tá? É alguma coisa para enganar a pessoa ali, vai ter isso daí. Isso eles fazem justamente, né? A indústria é muito poderosa, né? E eles estão sempre criando mecanismo de diminuir a quantidade, né? Como é que eu vou dizer assim, uma produção mais eficiente, né? Então, o açúcar que eles produzem lá industrialmente, ele é 10, 15, 20 vezes mais doce que o próprio açúcar da cana, né? Então, é para dar assim, ó, uma pequena quantidadezinha para dar um efeito enorme, né? Terceira indústria, lembrei agora. Terceira indústria que tu falou, exatamente isso que tu falou, é a Coca-Cola. Coca-Cola. E aí a Coca-Cola, cara, tem uma substância que ela já é, assim, relacionada, eu não tenho estudo aqui, então por isso que eu não vou falar besteira, mas é o corante caramelo 4, né? O corante caramelo 4 é um ingrediente que só tem na Coca-Cola, né? Então, olha o nome, né? Corante caramelo 4, imagina o quanto não adoça, né? O produto. E existem estudos que mostram que ele entra na tua corrente sanguínea e ele excita o teu cérebro. Por isso que a Coca-Cola é o produto mais vendido no mundo. Ele até trata disso no estudo. Porque aquele doce entra e ele registra uma memória. E é uma memória agradável, é uma memória palatável. E além disso, é uma memória que estimula o teu cérebro. E o que estimula muito o cérebro que causa a dependência? A droga, né? As drogas. Então, o que aconteceu, cara? Qual foi o crime revelado nesse artigo no JAMA, né? Que é a revista médica? É que as indústrias, elas se infiltraram no governo. Né? As indústrias se infiltraram no governo através dos seus executivos, sempre para questionar, entendeu? Por exemplo, a partir do momento que começou a ser refinado esse açúcar, o índice de obesidade nos Estados Unidos começou a aumentar, principalmente assim, depois da década de 70, né, que começou a ser produzido em larga escala. Esse xarope de milho, xarope de frutose, e não mais aquele açúcar da cana-de-açúcar ou açúcar mascavo, enfim, esse açúcar que era produzido antes. E aí isso começou a ser empurrado em todos os produtos, no McDonald's, na Nestlé, na Coca-Cola. E aí o que aconteceu, cara? As pessoas começaram a engordar. E aí esse médico, né, de São Francisco, PhD, esse Grant, ele quis mostrar isso, que a indústria do açúcar que é responsável. Ele fez uma análise histórica e publicou, e no artigo ele anexou os documentos do quanto essas empresas elas influenciaram na formação de políticas públicas com uma cortina de fumaça, por exemplo. Chegava lá e acusava, olha, depois que começou a ser produzido açúcar em larga escala, as pessoas começaram a piorar o seu colesterol. Daí tinha lá algum executivo, né, da empresa milionária que patrocinou um estudo para levantar a seguinte dúvida: mas será que essa pessoa não era sedentária? Entendeu? Ele queria provar que o açúcar estava fazendo mal, mas sempre tinha uma cortina de fumaça ali, tá, mas será que essa pessoa não fuma também? Como que tu pode afirmar isso, né? Então, daí começou uma pesquisa árdua e incessante para tentar mostrar que realmente, e aí chegou nesse artigo. Quem quiser, eu tenho esse artigo aí, quem quiser ler mais profundamente, né? Eu te passei também. Certo. Pode... uma análise geral aí mostrando que o impacto, né, que a indústria tem sobre também o nosso estilo de vida, né? E como isso às vezes influencia até propriamente como a gente se comporta no geral, né? Inclusive influenciando os estudos.
Então, isso é... Quando a gente está tentando mostrar que uma coisa faz mal e tem uma pressão externa impedindo que isso aconteça, né, isso é prejudicial, né? Porque aí agora tu vê, né, depois de décadas com toda essa indústria e produzindo em larga escala isso daí, agora as coisas estão mudando. Então tem saladinho no McDonald's, a Coca-Cola é zero. Então eles começaram a modificar, porque a indústria modificou, porque eles viram que a população modificou também seus hábitos. Isso é uma discussão legal. Porque acontece, isso daí também... eles começam a modificar, acrescentando coisas saudáveis, mas em nenhum momento eles retrocedem e mudam os ingredientes dos seus produtos. Eu acho que isso, não lembro se não é alguma coisa política mesmo, de governo, que determinou isso e as empresas têm que cumprir uma certa agenda assim, de alimentação saudável, mas não que elas tenham que eliminar o que elas já produziam antes. Eles nunca mudam a essência da fórmula, entendeu? Porque eles vão acrescentar o alface. Cara, é mais o escancaramento dessa insalubridade industrial se reflete na carteira de cigarro. Tá? É mais ou menos isso que acontece hoje com a indústria do açúcar. Fala assim, para produzir essa caixa de bombom, a Nestlé plantou 500 árvores, sabe? Melhorou o meio ambiente. O McDonald's é vendido agora com alface, porque alface vai fazer bem para a tua saúde. Mas em nenhum momento eles retiram aquelas substâncias que são viciantes, como açúcar ou como... corante caramelo 4 ou como glutamato monossódico, que é o sal que tem no hambúrguer do McDonald's, que tem o mesmo efeito do corante caramelo 4. Então, cara, por que eu tô falando isso agora, então? Justamente porque as pessoas tenham atenção ao que elas vão comer. E que elas não caiam na mentira de que o produto industrializado é melhor do que um produto in natura, né? E a regra, cara, para alimentação saudável, se tu tá ouvindo Base Forte hoje, é a seguinte: menos mercado e mais feira. Menos pacotinho embrulhado e mais produto in natura. Né? É interessante como a gente não vê propaganda do frango no intervalo das novelas, como a gente não vê a propaganda da carne. Né? Interessante como a gente não vê propaganda de água. Né? A gente não vê propaganda dessas empresas de água, porque eu suspeito que quando tu precisa pagar milhões para fazer propaganda daquilo e convencer uma pessoa que aquele produto é bom, tem que ligar um sinal de alerta. É só isso que eu queria deixar. E a Coca-Cola a gente não vê propaganda, né? A gente só vê no final do ano aquela imagem do Papai Noel segurando uma Coca-Cola. Eles não precisam mais fazer propaganda. Não precisa. Né? Um executivo da Coca-Cola, e cara, nada contra. Eu sou bem a favor do capitalismo, eu sou bem a favor do lucro, né? Eu acho que a sociedade não sobrevive sem isso. Eu não sou a pessoa mais consumista do mundo, bem pelo contrário. Eu não tenho carro, eu ando com a minha bicicleta, eu tenho poucas roupas no meu guarda-roupa, podem ver aqui no podcast, ou eu tô com uma camisa branca ou eu tô com uma camisa preta, não foge muito disso, é isso que eu tenho. Mas eu acho que o dinheiro, o capitalismo gera uma energia que faz as pessoas realizarem o sonho e o mundo caminhar, né? O mundo evoluir. Mas um executivo da Coca-Cola falou o seguinte, que onde tiver um ser humano respirando, a Coca-Cola vai estar lá. Entendeu? Tamanha a gana por lucro que eles têm. Só que aí eu sou contra tu lucrar em cima da desgraça e da saúde das pessoas. Eu sou totalmente contra, né? Eu não conseguiria dormir tranquilo sabendo que a minha companhia está lucrando bilhões, só que está entupindo as pessoas de açúcar. E aí, como, né, esse artigo mostra que está criando uma epidemia ele fala, né? De doença coronariana. Já é uma epidemia, né? Já é epidemia de obesidade. A gente nunca viu tanta doença relacionada ao metabolismo quanto nas últimas décadas. E a tendência é que aumentem mais, né? Se as pessoas não internalizarem que elas têm que mudar o estilo de vida, né? E às vezes até é meio complicado, porque o que é oferecido de alimentação hoje é baseado nisso, né? Baseado em carboidrato, baseado em refeições rápidas, alimentos ultraprocessados, e cada vez mais a gente vê doenças associadas a esse tipo de alimentação. Então, para nós, é muito difícil, assim, tu conseguir eliminar
totalmente, porque o estilo de vida das pessoas leva elas a isso, né? O trabalho noturno, o trabalho em vários turnos, o deslocamento para o trabalho, que as pessoas não conseguem ter uma refeição decente, o preço dos alimentos. Então, tudo isso vai impactando de certa forma e as pessoas continuam comendo mal, né? É muito mais barato ir lá pegar um pacotinho de bolachinha recheada, né? E fazer daquilo lanche do que tu pegar uma fruta, tem que descascar, tem que não sei o que se sujar, tem que ter um lugar para te descartar ali, para te consumir aquilo, para te lavar. Então, às vezes as pessoas acham muito mais fácil ali estarem no trânsito, dirigindo, comendo um alimento ali, o McDonald's, no caso que seja, e tomando uma Coca-Cola, do que, né, preparar seu alimento, fazer uma marmitinha em casa, levar ali para o seu trabalho, ali, esquentar a comida e comer. Então, o estilo de vida às vezes não leva a esse tipo de complicação e é o que a gente só vê isso, as pessoas estão adoecendo, independente, porque exatamente a indústria proporciona que elas consigam se alimentar em diversas maneiras e com alimentação ruim, no caso, né? Bom, então, meu amigo, para caminhar para o fim do episódio e fazendo um resumo, né? Se tu quer melhorar o teu colesterol, então vamos lá, vamos trazer a boa notícia agora para as pessoas. Se tu quer melhorar o teu colesterol, fica atento ao que tu está comendo. E lembra sempre, o teu estômago, quando tu for ver que teu peso está aumentando e daqui a pouco pode ser que seja o cliente de um médico que vai querer fazer uma cirurgia bariátrica em ti, o teu estômago não tem culpa do que a tua boca consome, tá? Então, controla a tua boca para o teu estômago não pagar a conta, né? Que é o que acontece com os obesos que fazem cirurgia bariátrica. E aí eu queria falar um pouquinho da minha área. Até eu vou pedir para o estagiário botar aí o outro slide esse aí mesmo. Exercício. Então, a partir do momento que tu começa a controlar a tua alimentação, aí a gente pode focar na parte do exercício, né? Tá com a tua alimentação bem equilibrada, aí vamos partir para a terceira base forte, né? O tripé da nossa base forte. E esse artigo foi publicado na Sports Medicine, assim como o JAMA lá é o suprassumo da medicina, a Sports Medicine é uma revista que os melhores médicos e educadores físicos, enfim, preparadores físicos estão ali pesquisando e publicando, né? E aí esse estudo foi publicado na Universidade do Reino Unido, né? E aí o que acontece? Eles testaram diferentes intensidades da atividade física, do exercício, no combate ao colesterol, tá? Foi feito, eles testaram. E aí fizeram uma revisão, né? E fizeram depois, no fim, eles fizeram recomendações. Então, o que acontece? Eu tenho uma notícia que não é tão boa assim para quem quer baixar o colesterol. Sabe aquela caminhada que a pessoa gosta de fazer e fica anos fazendo? Eles chegaram à conclusão que, através da revisão que eles fizeram, que a caminhada não é o melhor exercício para baixar o colesterol. Tá? Então, se tu tá aí obeso, tá pré-diabético, tá com colesterol alto e quer baixar o teu colesterol, os exercícios mais indicados são exercícios entre intensidade de 60% e 80% da tua frequência cardíaca máxima. O que seria isso? Seria uma caminhada intercalada com uma corrida, para que as pessoas entendam. Ou seria uma corrida num ritmo leve que vai fazer a frequência cardíaca chegar ali a 60%, vai ficar entre 60% e 80%. Por que essa foi a recomendação? Porque eles perceberam que essa intensidade de exercício, ela aumenta a produção do HDL, que é o colesterol bom. Ou seja, durante o exercício. Para deixar bem claro, não é aquela caminhadinha que tu vai lá postar nos stories que vai resolver o teu colesterol. Não é. Tu tem que suar. Tem que suar a camisa. Isso, cara. O suor é um excelente marcador da intensidade do treino. Se tu tá mês após mês treinando e tu não percebe esse marcador de suor, talvez tu tenha que ajustar um pouquinho a intensidade do teu treino. E para te chegar numa intensidade de 60%, 80% não é tão difícil, mas tu vai ter que se esforçar um pouquinho mais, e aí sim, nessa intensidade teu corpo vai produzir um pouquinho mais de suor, porque ele é um marcador do treino e da intensidade de treino. E se tu conseguir manter, como eles falaram, até 30 minutos dentro dessa intensidade, tu vai conseguir baixar o teu colesterol, né? Principalmente o teu colesterol ruim, que é o LDL, e tu vai conseguir aumentar durante o exercício a produção do HDL, que é o colesterol bom, que é aquele colesterol que ajuda a carregar a testosterona, que é sintetizador de alguns hormônios importantes no nosso corpo. Então, cara, para encerrar assim, vai lá, bota teu tênis, vai lá, se matricula naquela academia que está na frente da tua casa, ou acessa o site do Detox
dessa mesmice que a tua vida virou e que teu peso vem aumentando dia após dia, né? Quebra os pactos que tu fez com a mediocridade, porque ter o teu corpo, cuidar do teu corpo, ter um corpo saudável, os benefícios são inestimáveis. São inestimáveis os benefícios. E começa a te exercitar. O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte, né? Se tu foi no médico, fez o teu check-up anual, ele te diz que teu colesterol tá alto, né? Isso não vai te matar no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou enfim. Isso é um alerta para dizer que é o seguinte, né? Tu tá em risco da tua saúde, né? Tu tá pondo a tua saúde em risco e tu tem uma alta chance de sofrer de uma doença grave nos próximos anos, né? Então, tem muita gente que às vezes ignora esse fato, né? Ou acha que, né, tem que fazer coisas mirabolantes. Não, te planeja, é o que a gente sempre diz aqui. Se tu é uma pessoa sedentária, né, não adianta tu chegar e correr. Amanhã eu vou botar um tênis, vou correr e vou suar. Tu vai fazer isso uma vez na semana, vai fazer o resto da semana, né? Então, começa a fazer as coisas gradualmente, né? Começa a planejar. Quando é que tu repete o teu colesterol? Em média, a gente repete uma ou no máximo 2 vezes ao ano o colesterol. A gente não tem que fazer colesterol semanal, mensal, trimestral. Isso aí não tem benefício nenhum de ficar dosando colesterol loucamente para ver se baixou, se aumentou, como é que está o teu colesterol. Não. Se tu não faz nada, absolutamente nada, vai lá, dose do colesterol e vê o colesterol alto, tu continua não fazendo nada, a chance do teu colesterol estar alto em 1 mês, 2 meses, 1 ano é a mesma. Então ele vai continuar sendo alto se tu não fizer nada. Agora, se tu botar na tua cabeça que tu vai ter que mudar isso, né? Como o Rodrigo falou aqui, o recomendado pelas sociedades aí que estudam a parte de colesterol, os especialistas nessa área, é 150 minutos de atividade física moderada intensa por semana. Então, te organiza, né, dentro das tuas possibilidades aí, 150 minutos, se tu é uma pessoa que tem um colesterol alto, que quer evitar aí a chance de ter um evento cardíaco grave aí nos próximos anos, né? Que eu sempre digo, o que é o risco, né? Porque se eu tenho colesterol alto, é a mesma coisa que eu atravessar a rua de olho fechado, né? Se eu atravessar a rua de olho aberto, eu posso ser atropelado, né? Se eu atravessar a rua de olho fechado, eu tenho mais chance de ser atropelado, mas eu tenho chance de não ser atropelado também. Então, é assim que a gente avalia um risco, né? Eu tenho mais risco. Se eu pular de bungee jump, eu tenho a chance de a corda arrebentar e eu me esborrachar no chão. Se eu não pular de bungee jump, eu não tenho esse risco. Então, o risco é exatamente isso que a gente trabalha. Tu tem colesterol alto? Bom, tu tá atravessando a rua de olho fechado, né? Se tu não fizer nada, uma hora ou outra um carro vai te pegar, né? E aí pode ser que tu saia daquilo ali de uma maneira boa, né? Ou certamente com menos sequelas, ou pode ser que é o fim da tua vida ali naquele ponto, né? Então, tem que botar na cabeça exatamente isso, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Se eu sou uma pessoa sedentária, eu vou me organizar. Se eu sou uma pessoa que já tem uma atividade física, faço alguma coisinha ali 1 vez, 2 na semana, fui lá, fiz meu colesterol, deu alto, olha para a tua alimentação, olha para a tua rotina, tenta planejar melhor aí as tuas ações, né? Porque em algum momento isso daí vai interferir na tua vida e de forma importante. Não é uma coisa, uma brincadeira assim, pois é, deu colesterol alto, azar, segue a vida. Não. Uma hora tu vai estar aí com a tua vida estabelecida, vai ter aí teu trabalho, tua rotina, teus filhos, e tu vai infartar, vai ficar no hospital, vai ficar sequelado e vai ter que tomar remédio o resto da tua vida. Se tu não quer tomar remédio o resto da tua vida, então começa a pensar agora no que tu quer fazer. Se tu foi no teu médico lá e ele te orientou algumas coisas, faz o que o médico te orientou. Se ele te orientou errado, procura pessoas adequadas para te orientar melhor, procura um profissional